Olá, amigos! Bem-vindos a mais um programa do World of Wheels, Automarket, dessa vez trazendo todas as novidades do Salão do Automóvel, tudo que eu, Kleber, gostamos e não gostamos. Como vai, Kleber? Tudo bem? Tudo ótimo, Sempre pois é. bem-vindo aqui, nosso querido amigo. O que a gente vai começar Teve falando? coisa legal, vamos começar pelo que é legal e por Vamos. último a gente dá as broncas. Entramos pela Platinos, né? Então pela Platinos tava o Vorax, o esportivo nacional, muito legal, chassi de alumínio, promete bastante, o preço de 700 mil para o carro que ele aparenta ser, o carro que eles mostraram, é um preço barato, porque os esportivos desse nível custam acima de 1 milhão aqui, que são das grandes montadoras. Tirando as Porsche, né? Tirando as Porsche, falando os esportivos esses grandes esportivos, que ele também é um carro que vai concorrer com as Porsche Stop, e as Porsche Stop também são caras. Então o carro é lindo, o carro é muito bonito, motor BMW, V10. Mexido ainda, né? Eles deram uma acertada, o carro tem quase 600 cavalos. Passa por 600 cavalos, um chassi de alumínio, de perfil de alumínio, suspensão. E o carro é bonito, 4x4. E ele tem aquele estilo de carro. Perdão. Capô comprido, bunda curta, né? Pois é, porque ele tem motor dianteiro. Eu acho que aí o único detalhezinho foi esse motor dianteiro, quando a tendência dos super esportivos é partir para motor central, né? Eu acho. Ele é um pouco recuado do eixo dianteiro. Mas eu não acho que ele tem a ideia de ser um central. super esportivo para brigar com Ferrari, com Porsche em desempenho. Eu acho que ele vai brigar em requinte, vai roubar cliente que compra, porque se você perceber o estilo de montagem do carro, ele tem um estilo meio cobra. Porque Sim. o conversível, pelo que eu vi, o vermelho conversível, como ele tem a bunda curtinha tal, e o chassi dianteiro, ele vai ter muita força. Então a ideia deles, eu acho, que é fazer um esportivo que atenda esse buraco, esse nicho, como gosta de dizer nosso amigo Paulo Vaz, deixado, porque não tem nenhum esportivo desse. O Viper foi embora, saiu de linha, que era a única coisa que tinha parecida agora, com isso. E é louvável essa iniciativa aqui no Brasil, feito tudo aqui, lógico, o motor é comprado fora, ninguém vai projetar motor, é muito caro, mas é uma iniciativa muito legal que deve ser aplaudida mesmo, porque... Parabéns ao Sr. Bertin Júnior, que é um dos grandes frigoríficos do Brasil e que teve essa ideia, chamou Anísio Campos para desenhar o carro, então acho que é um negócio bem legal. E olha, eles estavam dividindo stand com nada menos que os Pagani. O Pagani Zonda R, que é o carro recordista de Nürburgring hoje em dia, que fez 6 minutos e 47, tava lá dividindo E não fez feio não, chamando a ele. atenção muito junto com eles. Exatamente. Foi bem legal isso. Exatamente. Aí do lado, depois a gente viu também no próprio stand da Platinos, a gente viu o Koenigsegg CCX, que é um dos carros mais rápidos de velocidade final do mundo. Acho que é o mais rápido. Esse stand tava um troço que... ele tem 1.200 e poucos cavalos. É um negócio bem bacana. E é um carro laranja, assim. E é engraçado porque depois que eu olhei para esse carro laranja, da cor que é o que está no salão, eu me lembrei que a McLaren copiou o carro de rua deles desse carro. É muito parecido. É uma mistura desse carro com a Tem Lotus. muito pra onde ir. Hoje com as tendências aerodinâmicas também não tem muito pra onde você fugir. Ninguém vai reinventar a roda. Então acaba dando aquela cara meio... Todo mundo é irmão, né? E no próprio stand tem também o Spyker, né? O Spyker, que já é uma máquina tradicional, teve até equipe na Fórmula 1 alguns anos atrás. E são todos carros de produção feito à mão. de baixa produção, como é para ser o Vorax aqui. Então nós temos aí um produto para brigar junto aí, para representar bem o Brasil. Eu gostei muito. Eu também gostei. Inclusive depois a gente passou no stand e viu a Lotus John Player Special, que foi de Ayrton Senna, carro... Tinham duas lá, né? Tinham duas, tinha essa e tinha uma amarela de 87, que estava numa outra parte do salão, que foi o primeiro Lotus com a Lotus John Player Special que estava lá era de 85 e a amarela era de 87. Eu não tenho era uma Lotus Renault ainda e em 86 não, a Lotus... 87 só. Eu fui verificar porque a gente estava com essa dúvida no salão e na verdade o primeiro motor Honda na Lotus foi em 87 quando ela virou amarela. Entendi. Desculpem. Então, eu também tive essa dúvida e aí fui verificar. Porque na preta estava escrito mas Renault, esse carro era turbo, de qualquer forma, esse carro é 85 por causa dos patrocínios. Passando daí, passamos no stand da Lamborghini, carro dos sonhos, né, meu? Eles trouxeram creme de la creme, a SV. Super legueira, levinha, a Murciélago SV. Anda muito. Os carros conversíveis também, né? Trouxeram. E tinha inclusive o carro da Itaipava GT. Que é da importadora do Francisco Longo, que é o piloto que
que é o dono da importação da Via Itália, e o carro dele estava lá. Depois, isso foi na quinta-feira o carro foi para Curitiba. Na quarta-feira à noite ele saiu de São Paulo, saiu do salão e foi para Curitiba. Então não está mais no salão, não esperem vê-lo. Que vai até nossa próxima segunda. Quem sabe ele volta, né? Próximo domingo, né? Domingo, é o último dia. Perdão. Domingo é o último dia. Dia 7. Passamos também no stand da Mercedes. Não muitas novidades, né? Eles trouxeram a E-Conversível, que é um lançamento mundial, Sim. também trouxeram para cá. E ficou muito bonito eles trouxeram uma SLS polida. Que era um carro... adesivo, né? Aquilo. Não, era polido. E tinha a E63 com a pintura fosca original, que também era que é uma novidade também. A Mercedes nunca tinha feito um carro assim. A BM já estava com alguns modelos M com opcional branco fosco, cinza fosco e preto fosco. E agora a Mercedes parece também que está com uma E63 AMG Designo, que se chama. Muito bem, SLS que eles ligam durante o salão automóvel. O carro é um modelo de GT3, eles ligam e ficam acelerando o carro, quase vem abaixo Não podemos deixar de lembrar também no stand da Mercedes a perua, que foi a inspiração da linha SLS, o protótipo, né? Tava lá, é uma shotting brake linda. Eu sou suspeito para falar de Mercedes, porque eu sou completamente fissurado por Mercedes. Eu gosto de perua. Bom, stand da Volks, a gente viu o novo Passat lá, bonito pra caramba. Frente nova, traseira nova, rodas novas. Foi confirmado o Jetta na versão 2.0 aspirada pro Brasil. Apesar de muitos amigos nossos não terem gostado. Tava também um lançamento mundial, que é a Amarok cabine simples, muito bonita. Muito legal o carro. Na versão Blue Ocean, que é a versão para baixo consumo, promete 20 km litro diesel. É um número bastante interessante. Pois é, e aí também vimos no stand da Volks a Saveiro Rocket, que é uma Saveiro conceitual com motor 1.4 turbo de 122 cavalos. Eu chamei essa Saveiro Rocket de Saveiro Rocket Jet, porque ela é pintada nas cores da Abarth, cinza, vermelho e branco. O carro é branco com detalhes em cinza e as faixinhas vermelhas. Estou errado? E tava dividindo, tava do lado do stand da Fiat, foi até uma engraçada. O bacana é que esse motor é um motor inovador, de injeção direta, não tem nenhum no Brasil ainda em produção, e nem vai ter. Muito comentário aí, muito burburinho que eles testaram isso para montar nessa plataforma o novo Gol GTI, que é tão esperado há tantos anos. Sorry, não vai existir Gol GTI, pessoal. Também gostaria que existisse, porque eu sou um saudosista, eu sempre gostei de Gol GTI. E, infelizmente, não teremos Gol GTI. Stand da GM sem novidades, né? Só o Camaro. Camaro e o Malibu oficialmente agora anunciado, saíram para o Brasil para concorrer na faixa do Fusion. É um carro mais interessante que o Fusion, na minha opinião, tá? Minha opinião, Kleber. Eu achei um carro muito legal, um carro para a faixa dos 80 mil. Ele vai custar, na verdade, quase 90. E aí é que está o problema dele. Porque por 90 você vai ter o Jetta 2.0 Turbo Câmbio DSG, logo mais. E você vai ter também o Fusion V6 tração nas quatro, né? Que é 90 pau. E o Hybrid, né? O Hybrid é um pouquinho mais caro, 120 mil. 100 e pouquinho. Stand da Audi, a gente conseguiu ver o novo A1, novo Audi A1. Muito bonitinho o carro. O R8 V10 Spider, conversível. Então, coisas interessantes. Stand da Fiat, eu acho que... da Fiat eles trouxeram muita coisa, tá bem legal. Tem o Bravo, que é o grande lançamento aí da Fiat para 2011. Tem o modelo Essence, o Absolute e o T-Jet. O T-Jet está numa cor maravilhosa, o carro está exposto no salão. Depois eu vou colocar algumas fotos para vocês. Teve algumas coisas interessantes. Tem um Uno todo feito de materiais reciclados, com até um painel solar no teto, muito bacana. Exatamente. O conceito e agora, o conversível. Uno é o Uno Cabrio, que eles fizeram um conceito do Uno Cabrio na base do duas portas, prestem atenção, que é isso, na verdade, que é o que importa desse projeto, pra gente que vai ver carro. Esse carro é feito na base do duas portas, carro que não foi lançado ainda. Para-choque legal, freio a disco nas quatro rodas, motor T-Jet 1.4 turbo, bem bacana, o carro ficou muito bonito, pintado numa cor de Alfa Romeo, que é o Blue Fantasia, que é uma cor que, dependendo do ângulo, ela vai mudando suas características. Então, um carro bem bacana, o carro mais bonito que eu achei do salão, principalmente desses conceitos, que normalmente são feitos pelas fábricas nacionais. Ele não é tendencioso, gente. Mas também... mas o carro é lindo. O carro é muito bonito, mas ele também não é tendencioso. Não, eu não sou quase nada tendencioso, por favor. Fiat
Trouxe também o Uno Sporting para Isso. mostrar para todo mundo, com motor 1.4 Evo R, ridículo. O Siena Sporting, que já está na rua. Já tá, inclusive a Mas de unidade que qualquer está forma- lá, o grande diferencial do carro não tinha, que ele estava com câmbio dual logic, e o diferencial do Siena Sporting é ter um câmbio manual mais curto, para exatamente. privilegiar as acelerações e retomadas. Outra coisa que eu não gostei do Siena Sporting é a falta do cinto de segurança vermelho. O cinto de segurança vermelho, como era no Palio R, como era para ser mesmo, não apareceu. Outra coisa que eu vi que tem lá no stand é um Palio 1.8 Dual Logic com o teto solar. Esse teto solar da Webasto, aquele que você instala, que é o que sai no Citroën C3 Solaris aí, também é uma coisa para mostrar, olha gente, pode fazer no carro que não tem problema, porque eles não fazem e dão garantia, né? Eles oferecem na concessionária já, né, quando você vai comprar. Pois é, mas é um absurdo. Outra coisa interessante pra gente que gosta de programa de carro lá no salão tem aquela Hilux vermelha que os caras do Top Gear usaram para chegar no Polo Norte. Eu sonho em andar no trânsito urbano com um carro daquela altura. Você não pode andar com um carro desse no trânsito. Porque eu ia fazer justiça. O apelido dele é Insano. Você acha que ele pode andar no trânsito? Eu ia fazer muita desse? justiça. É O impossível. carro é enorme, com os pneuzões absurdos. E é um carro fabricado no Brasil. As unidades usadas, as unidades que estão no salão não são as do programa oficial, são réplicas. São feitas iguaizinhas para exibição. Mas as unidades usadas no programa foram fabricadas no Brasil. Tá? É produto nacional sendo exportado. Há muito tempo a Toyota Hilux é exportada para o mundo, também da fábrica do Brasil. Bom, agora vamos essa primeira parte, a próxima parte do Salão do Automóvel a gente vai fazer na semana que vem, inclusive com o Paulo Vaz também dando suas opiniões. Agora vamos só falar o que a gente achou de ruim desse pedaço que a gente passou. Bom, esse pedaço especificamente eu não tenho nenhuma grande ressalva. A Toyota que não trouxe muita novidade, assim, não teve... A Toyota não tem nada, Colocaram só um Prius lá. Botaram um Prius lá japonês com volante do lado direito, mas não teve nenhuma grande parte negativa. A única coisa que eu acho muito chata Tem nos que olhar a salões Montana lá, pelo amor de são Deus. os acessos Ágil. aos carros, né? Porque mesmo para a imprensa ainda é bem limitado, você não poder estar mais perto, ver de longe, é um tratamento que não é muito legal. Eu acho que o brasileiro já mostrou que tem poder de compra e aliás, tinha vários lançamentos, como a gente está falando. Eu acho meio chato isso, mas isso é histórico, acontece há muitos anos no salão. Eu tenho uma coisa para reclamar, tirando a Volkswagen, todas as outras, a gente não consegue informação precisa de absolutamente nada. As modelos que estão do lado do carro, ou o consultor que fica do lado do carro, não sabe absolutamente nada fora do textinho que deram para ele decorar. Se você perguntar alguma coisa que não estava no textinho, ele repete o textinho. Aí você fala assim, mas a sua mãe tá boa? E ele repete o textinho. Entendeu? Ele não sabe absolutamente nada fora disso. Então, e é também complicado. não é instruído a chamar uma pessoa, olha, aí eu não sei, eu não conheço essa parte, vou chamar um consultor. Não tem, tirando, eu tô falando sério, tirando a Volkswagen, não tem que puxar saco não, tirando a Volkswagen, o único lugar, que foi o único lugar onde tinha informação e tinha gente da fábrica, que é de produto, que vai lá e te explica, sabe tudo, muito mais do que você normalmente sabe mais do que todos os caras que estão em volta dos carros. Não pode, desculpa gente. O cliente está lá para ter informação sobre os lançamentos e os produtos que estão sendo expostos, certo? Sim, com certeza. Na GM também, na GM a única ressalva que eu tinha, você acabou de completar, que foi realmente a falta de preparo. Inclusive o rapaz estava apresentando o Camaro, falou tanta besteira sobre Muscle Car, que é uma coisa Ele histórica. continua falando até hoje, e, tá? Só olha, para avisar. Foi GM. Péssimo. Bom, vamos embora, Kleber. Vamos, já falaremos estouramos mais o semana que tempo. vem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem com a segunda parte do Salão do Automóvel. Até. Até.